Bíblia é um livro de história, mas é distinto de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública. A narrativa da Bíblia começa com a criação da Terra e culmina com o fim do mundo. Não há outro livro de história que tenha sido publicado que abranja uma ampla gama de eventos na Terra, principalmente porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar esses acontecimentos. E, portanto, ninguém pode registrar o início do nosso mundo com autoridade. Somos as únicas pessoas no mundo que possuem o conhecimento de como tudo vai terminar. Isso é verdadeiramente singular. O Senhor não revelou o futuro para seus seguidores para saciar sua curiosidade. Ele o fez para prepará-los para o que está por vir, para que não sejam pegos de surpresa quando isso acontecer e para evitar interpretações equivocadas. Devemos ser gratos pelo fato de Jesus ter sido tão explícito ao compartilhar o que o futuro reserva para nós. Muitas pessoas se questionam se estamos vivendo nos tempos finais. No entanto, a Bíblia fala dos últimos dias, e já estamos nos últimos dias há 2000 anos. Os últimos dias começaram no Pentecostes, quando a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. Cada geração cristã deve permanecer preparada para o retorno do Senhor. A Bíblia é uma obra repleta de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro, com uma previsão presente em cerca de 1/4 dos capítulos da Bíblia. Em essência, do início ao fim, a Bíblia é principalmente um texto profético, embora alguns livros enfatizem mais as previsões do que outros. Das 735 previsões, 596 já foram cumpridas e se realizaram literalmente conforme as Escrituras. Portanto, 81% de todas as profecias bíblicas já se concretizaram, e algumas delas foram feitas séculos antes de acontecerem. É razoável acreditar que os restantes 19% também se cumprirão. A Bíblia tem se mostrado 100% precisa em todas as previsões que poderiam ter ocorrido até agora. Quanto ao restante, a maioria das previsões lida com o retorno real de Jesus e o que ocorrerá a seguir. Quantas dessas previsões ainda precisam se realizar antes do retorno de Jesus? A resposta é aproximadamente 20, e estamos observando atentamente para que esses eventos aconteçam antes de considerarmos o retorno do Senhor. Jesus nos instruiu a vigiar e orar. Mas o que devemos observar? Não podemos simplesmente permanecer ociosos, olhando para o céu e esperando vê-lo aparecer. Isso não é o que ele quis dizer. Ele nos orientou a observar os acontecimentos mundiais e a reconhecer os sinais que ele nos deu. Os sinais são as indicações. Portanto, examinemos Mateus 24, onde os discípulos lhe perguntaram sobre os sinais de sua segunda vinda e o fim do mundo. E o que faremos se não soubermos quando isso ocorrerá? À pergunta deles, Jesus forneceu uma resposta direta e inequívoca. Devemos agradecer a Deus por ele ter respondido de maneira tão clara. No livro do Apocalipse, ele oferece uma resposta mais detalhada e abrangente, mas aqui ele apresenta uma lista dos sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus em particular, enquanto ele estava no Monte das Oliveiras, e perguntaram: "Diga-nos quando tudo isso acontecerá e qual sinal indicará a sua segunda vinda e o fim do mundo." Jesus lhes disse: "Não permitam que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, alegando ser o Messias. Eles enganarão muitos. Vocês também ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá escassez de alimentos e terremotos em muitos lugares, mas tudo isso é apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Vocês serão odiados em todo o mundo por serem meus seguidores. E muitos se afastarão de mim, trairão e se odiarão. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão muitas pessoas. A iniquidade se espalhará em todo lugar, e o amor de muitos esfriará. No entanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para que todas as nações ouçam, e então virá o fim. O dia se aproxima quando vocês verão o cumprimento do que o profeta Daniel predisse. O objeto abominável que causa desolação, erguido no lugar santo, quem lê, compreenda. Então aqueles na Judéia devem fugir para as montanhas.
Alguém no terraço de sua casa não deve descer para pegar seus pertences. Aquele que estiver no campo não deve retornar nem mesmo para pegar um casaco. Como será terrível para as mulheres grávidas e aquelas que estiverem amamentando naqueles dias. E orem para que sua fuga não ocorra no inverno ou no sábado, pois haverá uma tribulação como nunca antes ocorreu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais ocorrerá. De fato, se esses dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos escolhidos de Deus, aqueles dias serão abreviados. Se alguém disser a vocês, eis que o Messias está aqui, ou ele está ali, não acreditem. Jesus alerta sobre falsos messias e profetas que farão milagres enganosos. Ele instrui a não acreditar em proclamações de sua presença em locais específicos, comparando sua vinda a um relâmpago visível em todo lugar. Após uma tribulação única, ocorrerá um sinal celestial marcando sua vinda, quando ele enviará seus anjos para reunir seus seguidores de todos os lugares. Ele usa a figueira como analogia para reconhecer esses sinais. Embora ninguém saiba a data exata, Jesus enfatiza a importância da vigilância e prontidão para esse evento. Esperamos que tenham gostado. E se você ainda não faz parte da nossa família, convido você a se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você ficará por dentro de todos os nossos novos vídeos e atualizações. Basta clicar no botão de inscrição abaixo e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Deus abençoe.